Lateral direito de apenas 21 anos que atua na Europa é o que mais agrada a diretoria para repor provável perda de Wesley no meio do ano. Martelo batido, Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro será no Maraca. E mais, CEO do Vasco anuncia acordo com o Mengão para fazer parte do consórcio como mandante do Maracanã e fazer mais de 8 jogos no estádio. Flamengo liga alerta com Léo Ortiz e Léo Pereira. Dupla de zaga tem a maior minutagem do elenco. Bom, falando sobre mercado da bola, a informação do momento é que o Flamengo já trabalha para o mercado no meio do ano. E o nome do lateral direito Vinícius Tobias, do Shakhtar Donetsk, é o que mais agrada para repor a provável perda de Wesley. Vinícius Tobias, para quem não conhece, é Vinícius Tobias. Tem apenas 21 anos, ele esteve emprestado ao Real Madrid recentemente. É um jogador muito querido pelo diretor de futebol José Boto. Ele foi contratado pelo Shakhtar enquanto o José Boto ainda estava por lá. O dirigente considera aí, o Zé Boto, falou em outras oportunidades, que considera o Vinícius Tobias um camisa 10 que atua na lateral. Olha só que elogio que o Vinícius Tobias recebeu do José Boto, ele de apenas 21 anos, já viu o garoto jogar, é bola, é muita bola, mas não sei se seria fácil o Flamengo conseguir contratar aí esse atleta do Shakhtar. Bom, um peso aí que tem é o Boto, que o Boto ajudou o Shakhtar a contratar o Vinícius Tobias, de apenas 21 anos, que esteve emprestado recentemente ao Real Madrid. Você conhece? Já ouviu falar? Gosta? Acha bom? Acha que daria certo no Flamengo? Deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante. Gente, isso aqui foi esse rapaz, o Vinícius Tobias, foi apenas um nome que vazou recentemente à imprensa. Mas existem outros jogadores da posição da lateral direita, porque o Flamengo já se antecipa uma provável perda do Wesley no meio do ano. Vai ser muito difícil o Flamengo segurar esse jogador. Quando você pergunta um dirigente lá, o dirigente até tenta desconversar, mas se você colocar o dirigente na parede e perguntar, eles vão falar, vai ser muito difícil segurar o Wesley. Porque muitos clubes da Europa já estão aí sinalizando o interesse. Acabou de ser convocado para a seleção brasileira, fez os 2 jogos aí recentes, foi titular contra a Argentina, não foi um bom jogo do Brasil, mas o garoto está aí, e ele deve ser titular nas próximas convocações. A gente não sabe qual será o treinador da seleção, Dorival caiu, mas hoje não tem lateral direito melhor do que o Wesley no futebol brasileiro. Eu estava ouvindo uma declaração do lateral direito, acho que é o Natanael, do Atlético Mineiro. O Natanael, ele estava no Charla Podcast, aí perguntaram para ele, Natanael, você que é lateral direito, qual o melhor lateral direito do momento? Ele falou assim, olha, não é porque eu sou lateral direito que eu não vou elogiar um lateral direito, mas para mim o Wesley hoje sobra no futebol brasileiro. E o Wesley, ele aprimorou um fundamento, a marcação. Ele já era bom ofensivo, chegava à linha de fundo, cruzava, diagonal. E aí ele ia para a diagonal, e aí ele tinha essa deficiência na marcação. E agora ele é um lateral completo, bom no apoio, melhor ainda na marcação, é um ladrão de bola, consegue aí roubar várias bolas, dar combate, recuperação. Então o Wesley hoje está pronto, e aí ele vai escolher para onde vai jogar, O próprio Felipe Luiz disse isso há uns 2 meses atrás. Então o Flamengo já está se antecipando para repor aí essa saída, porque depois do Super Mundial de Clube, gente, a vida segue, a vida continua, tá? Vai existir um mundo. Bom, gente, uma informação preocupante, um alerta ligado na zaga rubro-negra. Léo Pereira e Léo Ortiz são os atletas de linha com a maior minutagem do elenco nesta temporada. Ao todo, Léo Pereira jogou 1.080 minutos, enquanto Léo Ortiz esteve em campo em 1.137 minutos. Com o retorno de Danilo em breve, a tendência é de que haja um revezamento maior e diminua a minutagem dos atletas. Ou seja, quando o Danilo voltar, o Felipe deve utilizar Danilo e Léo Ortiz num jogo. Aí no outro jogo, Danilo e Léo Pereira. E aí você faz um controle de minutagem e aí descansa um ou outro.
Tem que ver também até que ponto o Danilo vai aguentar jogar aí vários jogos seguidos. Bom, e aí uma cena que me chamou muita atenção no Barradão foi quando o árbitro apitou o fim do jogo. 3 jogadores do Flamengo desabaram: Pulgar, Léo Ortiz e Léo Pereira. E foi uma cena que me chamou muita atenção. Enquanto os outros jogadores estavam de pé, esses 3 realmente desabaram. Tamanho cansaço, né, gente? A logística, viagens, é realmente impressionante. A minutagem. Vocês viram aí, Léo Ortiz e Léo Pereira são os que mais atuaram na temporada dos jogadores de linha. O Pulgar também vem sofrendo aí com esse desgaste. E a minha preocupação maior nesse momento é a zaga, não é nem o ataque, porque o Pedro tá voltando aí, o Juninho tem feito alguns gols, Bruno Henrique sempre decisivo, tem o Luiz Araújo que a gente sabe que às vezes entra bem, enfim, mas a zaga é complicada porque o Léo Ortiz e o Léo Pereira, eles estão errando situações que num normal eles não errariam. Isso aí pode ter alguma coisa a ver com o cansaço físico e o cansaço mental. Porque o cansaço mental é pior do que o cansaço físico. Porque o cansaço mental é a mente que joga para o corpo. E aí, às vezes, você pensa uma coisa e na hora da tomada de decisão, você erra. Porque isso tem que estar alinhado, você tem que estar com a tua cabeça tranquila, você tem que estar com o corpo e a mente descansado. E aí, tenho visto isso em alguns jogos do Flamengo. O Léo Ortiz, que quase não erra, vem errando em alguns lances, o Léo Pereira a mesma coisa. Isso pode ter a ver com o cansaço, gente. Então eu acho que o Flamengo deve contratar um zagueiro. Eu queria que o Flamengo contratasse um zagueiro, porque o Danilo não é nenhum jovem. E a gente viu aí, ele só jogou apenas 5 jogos desde que chegou ao Flamengo. Ele ficou mais tempo lesionado do que jogando. O Flamengo tem alguns zagueiros à disposição, do Felipe Luiz, que é o Cleiton, todo mundo conhece. Tem o João Vitor, que fez a pré-temporada nos Estados Unidos, que o Felipe elogia bastante o João Vitor. E tem o Iago, que é um zagueiro, acho que mais pronto até do que o João Vitor, que acabou de ser campeão sul-americano com a seleção sub-20. Agora, não sei se falta coragem ao Felipe Luiz de colocar os garotos em jogos grandes do Campeonato Brasileiro e da Libertadores. E também não sei se seria o caso. Mas eu acho que o Flamengo poderia, contratar um zagueiro pronto, mais experiente, cascudo, para revezar aí e conseguir colocar esse controle de minutagem com o Léo Ortiz e o Léo Pereira, que é a dupla principal aí, do Flamengo na zaga. Nação rubro-negra, eu vou falar um negócio pra vocês. Esse Vinícius Tobias, Flamengo trazendo esse jogador, é muito bom atleta. É um lateral de muita qualidade. É um jogador assim, jovem, de apenas 21 anos, muito bom. José Boto conhece muito bem ele, de tempo de Shakhtar, Foi ele que levou, o Vinícius Tobias para o Shakhtar. Ele cria das categorias de base do Internacional. Então, assim, o Flamengo já tá vendo, um substituto, porque assim, não vai ter como, segurar o Wesley. Essa que é a verdade. Não vai ter como segurar o Wesley, porque é um jogador que vem se destacando, já tem há bastante tempo, é um atleta de muita qualidade, é um jogador, assim, que vem evoluindo cada vez mais, tanto ofensivamente como defensivamente. Então, assim, vou falar um negócio pra vocês. Vinícius Tobias, pra mim, no meu ponto de vista, é o substituto ideal para o lateral direito Wesley. Mas eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Seria uma boa contar com esse atleta? Alguém sabe, alguém já viu esse atleta jogar com a camisa do Shakhtar ou com a camisa do Internacional? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos. Eu sempre peço para vocês, todos os comentários é muito importante. Prometo respondê-lo a cada um de vocês. Então é isso, galera. Eu tô muito confiante. O Flamengo promete fazer uma janela espetacular. Tem 2 meias na mira do Flamengo, para jogar naquela função ali do Arrascaeta. Então, assim, o Flamengo já tá sabendo disso tudo, Baita jogadores, são jogadores que chegam para brigar realmente pela titularidade com o Arrascaeta. Então vamos aguardar os próximos capítulos e torcer para que tudo dê certo. Amigas e amigos, eu tô indo nessa. Se inscreva no canal, deixa o like. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus.